Em seguida, irei entrevistar os dois, trazendo perguntas do campo, perguntas práticas que compõem o cenário brasileiro de cafeicultura arábica e robusta, montanha mecanizado e o contexto do robusta brasileiro dentro da ótica da exportação e da ótica de práticas interessantes, manejos racionais dentro desses cenários. Então, abriremos para perguntas dos participantes. Estamos muito contentes com uma participação bastante ampla de técnicos que trabalham conosco em suas regiões, nos projetos. Sejam então muito bem-vindos. O próximo. Professor convidado especialista Pedro Cristofoletti, é engenheiro agrônomo e mestre em agronomia pela Exalc, doutor em Weed Science pela Colorado State University e professor associado livre-docente da USP no Departamento de Produção Vegetal. Próximo. Nossa colega especialista convidada, Lilian Vendarmeta, engenheira agrônoma e mestre em recursos naturais também pela Exalc USP, doutor em engenharia de produção pela Universidade Paulista e com bastante larga experiência nas áreas de agricultura sustentável, criação e gestão de projetos socioambientais e gestora de sustentabilidade dentro do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Próximo. Para a gente iniciar, gostaria de passar para vocês o modelo operacional da plataforma global do café. É um modelo onde a gente usa ferramentas e técnicos para atingir melhoramento contínuo junto aos produtores. Esse modelo está baseado no currículo de sustentabilidade do café, criado no Brasil, pelo grupo de trabalho da plataforma global, validado pelo conselho político que nós temos, que é o Ministério da Agricultura, a ABIC, a BICS, Secafé e algumas torrefações, trabalhando com o aplicativo que agrupa produtores por performance dentro de sustentabilidade, com sistemas internos de gestão para os membros que trabalham o controle das práticas e os melhoramentos com os produtores. Então, sempre esse modelo valoriza o técnico, o engenheiro agrônomo, profissional técnico que está com íntimo contato com os seus produtores e no desenrolar de suas atividades amplia a sua visão sobre sustentabilidade. Ou seja, a agricultura como a arte de interferir nos ecossistemas sem, contudo, causar perdas irreparáveis. Que aquele solo continue produtivo para o futuro, que aquela propriedade continue produtiva para o futuro. Gostaria agora de passar a palavra para o meu colega Eduardo Matavelli, que vai colocar a iniciativa dentro do webinar, dentro da iniciativa de ação pré-competitiva. Por favor, Eduardo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eduardo Matavelli, como o Sampaio citou, trabalho na equipe Brasil da Plataforma Global do Café e, entre outros focos, atuo como coordenador dessa iniciativa de ação coletiva. E, rapidamente, gostaria de explicar o que é essa iniciativa coletiva. É uma abordagem pré-competitiva que incentiva os membros e parceiros da Plataforma Global do Café a colaborar. No slide anterior, vocês viram aí, quando todas as ferramentas da plataforma e a nível nacional são os gargalos, a gente trabalha esses gargalos através de iniciativas, que são desafios comuns para toda a cadeia do café. Essas iniciativas são cofinanciadas membros e parceiros e com benefício para todos, para toda a cadeia do café.
A plataforma ela atua como articuladora das iniciativas, engajando parceiros e coordenando as atividades. É importante dizer que as iniciativas, o próprio nome fala, quando a gente cita coletivas, elas são abertas a novos parceiros. Nós temos uma premissa que os desafios da sustentabilidade não são resolvidos sozinhos, mas sim em parcerias. E para a gente, quanto mais envolvidos tiverem as instituições nas iniciativas, mais a gente consegue avançar em direção à sustentabilidade. Então, a gente deixa bem frisado aí que são iniciativas abertas e sempre podem entrar novos parceiros. Se tiverem alguma dúvida de como ser um membro implementador, um parceiro implementador dessas iniciativas, entre em contato com a gente através do e-mail que está aí na tela ou diretamente com os nossos contatos. Essa iniciativa que estamos trabalhando, uso responsável de agroquímicos, o objetivo dela é melhorar as práticas do currículo de sustentabilidade do café, lembrando que o currículo é um conteúdo de boas práticas agrícolas elaborado coletivamente por toda a cadeia do café do Brasil, todas as regiões aqui presentes, relacionadas ao uso de agroquímicos, com foco especial em 4 macrotemas: uso correto de EPI, local adequado para armazenagem, treinamento e aplicação de agroquímico, devolução correta de embalagens. E envolve a abrangência nos cafés, volta só um pouquinho, por favor, arábica e conilon, nas regiões sul, norte, Matos de Minas, norte do Paraná, e também norte do Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Essa iniciativa tem um período de 5 anos, a gente já está iniciando o ano 2 dessa iniciativa, com várias ações muito importantes, muitos resultados no campo, muitos desafios também. E nesse ano a gente trouxe novos componentes, que é a questão dos treinamentos em tecnologia de aplicação, manejo integrado de pragas e doenças, e também dias de campo que vão estar acontecendo do ano 2 até o ano 5. E é importante dizer também que, além dessas práticas que estão na tela, dentro do projeto, da iniciativa, a gente tem várias outras ações, como, por exemplo, incentivo para a construção de depósitos para armazenamento de agroquímicos, disseminação de conteúdos de sustentabilidade, comunicação positiva, a própria cartilha recém-elaborada de boas práticas agrícolas, que a gente vai falar dela aqui hoje. Esse webinar que estamos participando aqui hoje, ele está dentro dessa iniciativa, é uma ação dentro da iniciativa do uso responsável de agroquímicos, entre outros. E também a gente cada vez mais tem trazido para dentro das iniciativas a participação de especialistas, e hoje aqui com a ilustre presença aí do professor Christopher Lett. Pode passar, por favor. Essa é a estrutura hoje da iniciativa de membros dos agroquímicos. Nós temos todos os parceiros aqui representados hoje no webinar. Como financiadores, nós temos BASF, Bayer, Secafé, Econ, JDE, Keurig, Nestlé, Olam, Senar, Syngenta e Tibo. E como parceiros implementadores, Atlântica, Comexim, Cobriel, Comap, Exportadora Guaxupé, Fundação Neumann, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e Emater Rondônia, que desde já a gente agradece a presença aqui no webinar e também a participação junto com a gente na iniciativa coletiva e colaborativa. Pode passar, por favor. Sobre o Manual de Boas Práticas Agrícolas para Controle de Plantas Daninhas, como eu disse, é uma ação dentro da iniciativa coletiva, no intuito de disseminar conteúdo de sustentabilidade. Importante dizer também que dentro da iniciativa é gerado muito conteúdo, muita troca de experiência, e a gente tem como premissa também compartilhar essas experiências e esses conteúdos, tá? A cartilha digital, ela faz um alerta sobre as diferenças nos limites máximos de resíduos no café. Ela orienta e compartilha recomendações técnicas quanto ao uso de herbicidas à base de glifosato
E lembrando que foi uma construção coletiva esse conteúdo aí que vocês receberam e a gente pode estar disponibilizando após o call. Muito obrigado, Matavelli. Essa cartilha ela foi lançada em 14 de abril de 2020. A gente disseminou ela via e-mail para membros da plataforma, mais de 1.400 técnicos e agrônomos. A gente lançou também nas redes sociais, LinkedIn, WhatsApp, enfim, já tivemos mais de 1.160 visualizações através do Piabirus, já passou de 2.000 visualizações, em WhatsApp e em grupos de café também. Então, é um material aí que pode e deve ser disseminado aí para a cadeia do café, dando assim a nossa contribuição dentro da iniciativa. E só lembrando também que essas iniciativas, elas acontecem não só no Brasil, mas também, como a plataforma são 9 países, as iniciativas acontecem no Brasil, Uganda e Honduras. Eu gostaria de passar agora para o professor Cristofoletti. Professor, seja bem-vindo, fique à vontade, estamos por sua conta. Obrigado. Obrigado, Matavelli. Obrigado a todos os organizadores desse evento, em especial ao Eduardo Sampaio, a você, Matavelli, e também a Tamara, e também a colega Lilian, que vai compartilhar com a gente também algumas informações. Então, para iniciar a nossa apresentação, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Perfeito. Então, o nosso tema de apresentação, ele se divide em 2 partes, né? Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da resistência de plantas daninhas ao glifosato e efeito das plantas de café e os principais desafios que nós temos na questão da resistência e também da deriva. Isso está linkado diretamente à questão de boas práticas agrícolas, que é o objetivo, né, da plataforma global do café. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre as barreiras comerciais e os limites máximos de resíduo, e com foco especialmente no uso do glifosato. E nesse momento também a doutora Lilian vai também compartilhar algumas informações sobre este assunto. Muito bem. Começando aí pelo assunto que eu acho que é a pedrinha no sapato de todo produtor de café hoje, que é planta daninha resistente. Eu acho que quem trabalha na prática aí já reconheceu, né, essas 2 plantas daninhas, que é a abuva e também o amargoso, né, que hoje constitui-se com certeza um grande desafio, né, para a gente manter a cultura do café livre da interferência das plantas daninhas. Mas para a gente falar um pouquinho desse assunto, primeiro eu gostaria de mostrar um dado para vocês, caros participantes do webinar, sobre o período de mato-competição no café. Esse trabalho aqui, desenvolvido, creio que no IAC, mostra que o café ele sofre mato-competição das plantas daninhas, principalmente, né, no período aí de outubro a fevereiro. Se nós fizermos o manejo de plantas daninhas adequadamente nesse período, o máximo de perda de produtividade que nós vamos ter é 7%. Então, é nesse período, né, que concentra-se as aplicações de herbicidas, né? E como o glifosato, né, a partir da década de 70, que foi introduzido no Brasil, ele trouxe uma praticidade de uso muito grande para o produtor de café, o produtor de café passou a lançar mão quase que exclusivamente dessa ferramenta. Então, aqui eu coloquei o regime hídrico
da região de Piracicaba, né, de agosto até julho, ou seja, durante um ano, e a gente pode observar que, evidentemente, o período de mato-competição, né, do café, principalmente com as plantas daninhas, é nesse período aqui, né, que começa em setembro, outubro, e é aqui que concentram as aplicações de herbicidas. Então, hoje, o produtor de café, ele ficou, eu não sei se eu permitiria usar essa palavra, mas viciado a utilizar apenas o glifosato como ferramenta de manejo. Então, ele normalmente faz uma aplicação aqui no início do período chuvoso, depois ele tem uma outra aplicação no meio do período chuvoso, e lá no final, um pouquinho antes da colheita, ele vai fazer a terceira aplicação. Isso tem duas implicações importantes na gestão da propriedade. Primeira, essa aplicação aqui, ela pode ter implicações muito interessantes aí que a gente precisa discutir, que é com relação ao limite máximo de resíduo. E essas duas aplicações aqui, principalmente com relação à resistência de plantas daninhas, que nós vamos discutir a seguir. Então, num levantamento feito aí pela Kleffmann, há um certo tempo atrás, mostrou esse dado impressionante, que o produtor de café e citros, ela fez um levantamento nas duas culturas, utiliza quase que 97, 98, 99% de suas áreas com glifosato. Né? Então, é uma molécula extremamente usada, ou seja, acima de 95%. E se nós observarmos o número de aplicações médias, né, eu comentei no slide anterior que são 3, mas na média o produtor aplica mais do que 3. Em um ano, ele aplica 3,4. Isso quer dizer que em uma década, em 10 anos, ele faz 34 aplicações. Eu tenho conversado muito com o Eduardo Sampaio sobre isso, e ele tem comentado sobre essa questão do risco de sustentabilidade econômica, né, nesse aspecto, e também a questão do manejo. Né? Então, nós temos que mudar um pouquinho essa forma de manejo. Nós temos que usar o glifosato de uma maneira mais inteligente. Ele é uma ferramenta espetacular, mas a gente precisa, de uma certa forma, inteligentemente utilizar, porque, em primeiro aspecto que nós vamos abordar, é que ele acaba selecionando plantas daninhas resistentes. Parece até impossível acontecer uma coisa dessa, mas vejam, essas são cafezais que a gente tem visitado por aí. Olha a situação desse cafezal e da buva. Olha esse cafezal irrigado por gotejo, com investimento enorme, e olha a buva crescendo aqui na linha de café. E essa aqui é uma área de citros, mas eu acho que ela serve também como exemplo para a gente. Olha o tamanho da buva que cresce numa planta se ela não for adequadamente controlada. E também o amargoso, né? O amargoso é uma planta daninha que veio principalmente da soja, mas ela se dispersa e entrou dentro da cultura do café. E nos levantamentos que a gente faz na nossa empresa Agrocom, de assessoria agronômica, mais de 30% das populações de amargoso estão completamente resistentes ao glifosato. Então, nós precisamos, de uma certa forma, conversar com o produtor, né? Principalmente você que é estudante aí, que é o futuro profissional da área aí, que vai trabalhar na cultura do café, aí o pessoal do sul de Minas, né? Tem muita gente assistindo. Nós precisamos sair um pouquinho desse círculo vicioso de a gente aplica glifosato, seleciona a planta, mais glifosato, mais glifosato. Nós precisamos diversificar o manejo. Nós podemos conviver e devemos conviver com o glifosato, mas de maneira mais inteligente. Então, sempre na propriedade, quando a gente trabalha com essa forma de manejo, nós acabamos colocando em risco a sustentabilidade do manejo.
Nós precisamos fazer um sistema de gestão interna que racionalize o uso do glifosato para que a gente não tenha o risco de seleção de plantas resistentes. A seleção de plantas resistentes, de forma assim teórica, né, ou acadêmica, é quando uma planta em baixa frequência está presente no seu cafezal, mas se você usa vários anos o mesmo herbicida, se você não faz uma análise de risco, essa população se torna dominante, né? E quais são os fatores que faz com que em alguns anos, ou quantos anos, né, isso vai ocorrer? Vai depender do mecanismo de ação do herbicida, como esse herbicida atua, da frequência inicial, né, se essa frequência é baixa ou alta, se vem populações resistentes de fora em alta frequência, da biologia da planta daninha e da gestão, né, do seu sistema interno de gestão. Se você não faz uma boa gestão do glifosato, você vai ter problemas de resistência. E não é só o glifosato, qualquer outro herbicida. Se você utilizar, por exemplo, o metsulfuron de forma constante, frequente, da mesma forma você vai selecionar a resistência. Então, o aspecto de gestão é muito importante. Muito bem. A resistência, apenas para dar um pouquinho de conceituação antes da gente tocar, ela é um jogo de números. Planta daninha resistente, ela ocorre porque ela sempre infesta em alta frequência. É a área de café, mas eu só peguei essa foto para você ver aqui. Essa é uma área com uma planta daninha que tem desenvolvido resistência, que é o caruru. Quantas plantas tem por metro quadrado aqui, né? Quando tenho que contar quantas plantas tem, eu passo para os estagiários. Eles ficam horas contando. Aqui tem mais ou menos umas 1.000 plantas por metro quadrado. Então, em 1 hectare, se fizer a conta 10.000 vezes 1.000, dá 100 milhões de plantas. Então, é muito fácil ter uma plantinha aqui no meio com variabilidade genética à resistência. E se você aplica o herbicida esse ano, o que acontece? Uma planta de uva produz 200.000 sementes. Ela vai enriquecendo o banco de sementes e se torna resistente. Então, são 3 palavras-chave: frequência inicial, diversidade genética presente nesse grande número e a pressão de seleção que a gente impõe utilizando o mesmo herbicida constantemente. Então, isso fez com que no Brasil nós tivéssemos uma evolução muito grande de plantas daninhas resistentes. Esse gráfico, vocês me desculpem que ele está um pouquinho cheio de informações, mas é apenas para a gente ter uma ideia. Esse gráfico mostra todos os casos de resistência de plantas daninhas no Brasil. Não é só de café, de soja, milho, qualquer cultura, trigo. Nós temos 51 casos inéditos de resistência. Então, isso prova que não é só no café que às vezes a gente não está utilizando inteligentemente os herbicidas, mas em outras culturas. E aqui eu ressaltei, então, o primeiro caso ocorreu em 1993, né, que foi na soja. Eu participei da descoberta desse caso, foi lá no Mato Grosso do Sul, e aí eu numerei com os números que estão na frente das plantas daninhas, casos de resistência ao glifosato. Então, você vê que hoje nós temos 16 relatos diferentes de resistência no Brasil, 16 espécies de alguma maneira diferenciada. E o que é importante, 17 espécies com resistência múltipla. Isso é um ponto importante. O que é resistência múltipla? É quando a planta daninha tem resistência ao glifosato e ao herbicida alternativo. Então, a racionalidade, a gestão na propriedade não é só eu vou tirar o glifosato e colocar outra coisa. Essa outra coisa, ela também precisa muito bem ser aplicada, inteligentemente usada, porque daqui a pouco também a gente pode ter resistência a esse outro herbicida. Então, só para curiosidade, assim, né, nós temos no mundo um caso em trigo e cevada que a planta daninha é resistente a 7 mecanismos de ação.
Aqui no Brasil, nós temos em soja, no Paraná, uma planta daninha resistente a 5 herbicidas, né? Eu até costumo brincar com o pessoal que essa planta daninha é só o Enxadex que controla, né? É o único herbicida que controla essa planta daninha. Muito bem, então o que nós temos que fazer para que a gente possa, dentro de uma gestão inteligente na propriedade, evitar os problemas de resistência, evitar as perdas de produtividade pela presença da planta daninha? É usar um processo de mitigação. Nós precisamos mitigar os problemas de resistência, senão eles vão se agravar cada vez mais. Se você não fizer uma mitigação dentro da sua propriedade, você só vai ter planta resistente em pouco tempo, né? Essa informação é voltada tanto para o grande produtor como para o pequeno produtor lá na montanha. A mesma forma, as coisas acontecem da mesma maneira. Então, mitigação é um processo que evita a propagação da planta daninha, ou seja, evita que ela aumente, evita a severidade dela dentro da sua propriedade, portanto, de perdas que normalmente ocorrem, e o impacto econômico. O impacto econômico é principalmente no incremento de medidas para controlá-la. Se você tem buva e amargoso, eu tenho certeza que seu manejo incrementa em pelo menos 50% de custo. E tudo isso é aí que se encaixa bem no tema, né, desse webinar, é dentro de uma boa prática agrícola. Tá? E boa prática agrícola, ela inclui diversidade de manejo na propriedade. Nós temos que sair daquele 97% de só glifosato. O glifosato é uma ferramenta, mas ela precisa ser diversificada com práticas de manejo, que aqui inclui, evidentemente, o uso principalmente de culturas de cobertura, de culturas na entrelinhas do café. Isso é uma diversificação no manejo de plantas daninhas, com certeza. E o segundo ponto é diversificação dos mecanismos de ação dos herbicidas, a utilização de herbicidas pós-emergentes que vão ajudar o glifosato e a utilização de herbicidas pré-emergentes que vão reduzir o número de aplicações de glifosato, e a gente vai poder aplicar o glifosato em momentos estratégicos sem implicar em qualquer risco de incremento do resíduo do glifosato no café e, consequentemente, sem atingir o limite máximo de resíduo. Então, quais são os conselhos? Evidentemente, aqui eu vou enumerá-los de forma bem superficial, numérica, né? Para a gente depois trabalhar de forma mais pormenorizada, a gente precisaria, em algum momento, conversar com mais calma. Mas eu chamo de 4x2 conselhos de boas práticas agrícolas no manejo de plantas daninhas no café. O primeiro deles é cultural. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o produtor de café que mantém uma cobertura vegetal na entrelinha do café, aplicando apenas em 33% da área, ele tem um controle muito mais inteligente, muito mais racional. E também, nem todos concordam com essa prática, mas muitos veem grandes vantagens, o uso da braquiária. Então, isso, para mim, é uma prática fundamental para a gente ter a mitigação dos problemas de resistência. Segundo ponto, eu entendo que é o uso de herbicidas residuais. É muito interessante o uso de herbicidas residuais no sentido de você reduzir o número de aplicações de glifosato. E terceiro, dentro desse contexto, colha no limpo, né? Tem que colher no limpo. Primeiramente pela necessidade da colheita, mas também se você não colher no limpo, planta daninha vai produzir semente e incrementar o banco de sementes. E terceiro, o uso de misturas de herbicidas pós-emergentes com glifosato, para que você não precise usar uma dose tão excessiva e controle aquela baixa frequência de plantas daninhas resistentes. Às vezes o glifosato está funcionando maravilhosamente bem. Você fala, por que eu vou colocar um herbicida alternativo pós-emergente junto?
para que você controle a baixa frequência, porque essa baixa frequência vai se tornar a sua população predominante no futuro. E outra coisa, aplicar o herbicida no momento certo. O produtor de café gosta de aplicar glifosato quando a planta daninha passou da altura do joelho. É no máximo na metade da canela. Por quê? Aí você pode trabalhar mais racionalmente com doses menores. E por último, o que eu gostaria de comentar é o conceito de mato zero. A gente fala, nossa, o que é isso, professor? Planta daninha resistente a glifosato e a outros herbicidas, você tem que trabalhar com o conceito de erradicação dessa planta daninha. A buva, você tem que erradicar da sua propriedade. Não adianta você tentar conviver com ela, porque vai ser difícil. A mesma coisa com o amargoso. Então, apenas algumas considerações muito rápidas sobre cada um desses aspectos, né? Aqui, né, um cafezal maravilhosamente implantado, com uma bela de uma implantação da braquiária aqui no meio, né? Então você vê que aí tem tudo para se chamar sustentabilidade nesse processo, com essa cobertura. Você vê um pé de mato aqui no meio? Você não vê um pé de buva aqui no meio. Pode, às vezes, ver uns pés de amargoso aqui, mas a redução é muito significativa. E aí você vai trabalhar com o herbicida apenas nessa pequena faixa aqui, aonde efetivamente tem que estar no limpo, porque se tiver planta aí, ela compete com a cultura do café. Eu peguei aqui um dado de uma pós-graduanda, a Bianca, nossa, e eu não queria detalhar aqui porque o tempo não dá, mas veja, 4 toneladas de palha e a 3 centímetros de profundidade, 0 de infestação de planta daninha, que é uma planta daninha chamada vassourinha de botão. Então, a gente não tem dúvida nenhuma, no meio da área de plantas daninhas, que a cobertura viva ou cobertura morta reduz a infestação. Então, isso se chama estratégia proativa. O produtor que faz isso, ele está atuando ativamente e não vai atuar depois reativamente tentando controlar a planta daninha. Então, o uso de braquiária como cobertura vegetal na entrelinha, eu chamo isso de estratégia proativa dentro da propriedade. Muito bem. Aqui, só para vocês terem uma ideia, não é de café, eu fui procurar lá no milho, mas o milho consorciado com braquiária na entrelinha, a infestação de buva caiu de 8,7 para 4,1 em apenas um ano de uso do milho consorciado. Eu tenho certeza que a braquiária vai fazer isso também. Segundo, é o uso de herbicidas residuais, né? Nós temos vários herbicidas residuais. Eu também não vou detalhar aqui, mas é só para os alunos aí entenderem o que é mecanismo de ação de um herbicida. Mas aqui, veja, nós temos todos os herbicidas residuais que a gente pode utilizar, eu não vou discutir todos eles, eu sei que tem várias empresas de agroquímicos assistindo, né, a Syngenta, a BASF, a Bayer, né, que estão aí assistindo, mas o metribuzin, o flumioxazin, o sulfentrazone, o oxiflorfen e o andaziflam são os principais herbicidas que são utilizados com uma série de, digamos, benefícios. Eu coloquei aqui 5 palavras-chave dos benefícios de você usar um residual no café: eficácia, espectro de controle, seletividade, sustentabilidade econômica e associações com outros herbicidas. São esses os aspectos que normalmente a gente olha no herbicida residual. E o herbicida residual, ele pode controlar todas as principais resistentes. Eu deixo aqui como literatura para vocês a lista de todos os residuais usados em café e a sua eficácia nas 5 principais plantas daninhas resistentes. Então, é evidente que normalmente tem que fazer associações. Não tem um herbicida residual que pega todas as plantas daninhas. Então, às vezes, você precisa associar um produto com outro produto para ter uma boa eficácia e conhecer bastante sobre a compatibilidade desses produtos entre si.
Então, aqui o uso de herbicidas residuais na colheita, né, é um outro ponto importante. O uso de pós-emergentes. Então, aqui eu listei todos os principais pós-emergentes que nós usamos, eu não vou comentá-los, talvez até a gente possa, na sessão de perguntas, conversar sobre cada um deles detalhadamente. E aqui nós temos a eficácia desses residuais, aqui no caso do controle do amargoso. Depois, meus caros, vocês podem observar com mais calma quais são os melhores tratamentos e o estágio da planta daninha que a gente precisa trabalhar, né? E muitas vezes há necessidade da gente fazer a roçagem na área para melhorar a eficácia do controle, principalmente da planta daninha, capim amargoso, né, que muitas vezes necessita de aplicações sequenciais associados a herbicidas. Da mesma forma, a buva, que precisa ser aplicado num determinado momento, num determinado estágio de desenvolvimento, geralmente nessa fase aqui de crescimento. Desculpe. E por último, né, eu gostaria de comentar sobre o conceito de mato zero. Principalmente, a gente precisa evitar que a planta daninha se estabeleça no final e produza sementes, né? Então, aqui esse é um conceito de mato zero na cultura da soja, onde o produtor que fez uma gestão de mato zero com planta resistente, em 3 anos, ele baixou a população de planta resistente de 9,3 para 1,3 e tende a zerar essa população. Então, eu entendo que a gente realmente necessita fazer uma boa prática agrícola, conciliar o glifosato. É claro que não é minha intenção que você saia daqui com uma recomendação pronta, mesmo porque em agronomia não existe receita, né? Mas a gente precisa, então, evidentemente, agir um pouquinho mais dentro da gestão da propriedade, procurando diversificar as práticas de manejo, tá certo? Então, fazer um manejo inteligente, uma tecnologia de aplicação adequada, inclusive para a gente evitar problemas de deriva na planta. E agora que a gente vai mudar de assunto, né, eu gostaria de passar a palavra para a colega Lilian, falar um pouquinho aí. Lilian, eu vou interromper o meu compartilhamento e depois a gente volta. Obrigada, professor. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Na verdade, professor, eu não sou uma colega, né? Eu sou uma ex-aluna que fico muito contente de estar aqui participando junto com o senhor. Lembro das nossas aulas há tanto tempo atrás, mas assim, vejo que muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. E assim, é um prazer muito grande para mim estar aqui presente e participar desse debate, que eu acho que é muito importante essa questão da gestão, né? Eu trabalhei sempre com sustentabilidade, continuo trabalhando, e a gestão da produção é muito importante. Então, pensar em todos os aspectos, a biodiversidade, tanto em todos os, vamos dizer, em todos os setores, ela é muito importante também da gente pensar, né? Essa questão da seleção e da gente acabar selecionando os organismos que justamente são mais resistentes, isso é um risco muito grande da gente ter, de comprometer toda a nossa produtividade e produção ao longo do tempo, né? Então, acho que é um assunto muito presente no nosso dia a dia, na cafeicultura, isso é muito importante, isso é um ponto que a gente sempre tem que pensar, e acho que a gestão, e sempre pensando do lado conservacionista, né? Então, não é que a gente tem que deixar esse solo desnudo e tal, como o senhor bem falou, a gente precisa ter uma cobertura de solo e aprender a manejar isso a nosso favor, né? Pensar na conservação do solo e da água e numa vida longa, né? Para a gente ter essa produtividade ao longo do tempo, por muito tempo, né? Não só respostas imediatas, como o pessoal às vezes busca essa solução rápida, né? Muito obrigada pela abordagem, e aí a segunda parte vai ser mais legal ainda. Mas vamos lá, eu queria apresentar os slides aqui da minha parte, que são muito rápidos. Vocês já estão vendo minha tela? Acho que sim, Não. né? Não? Não.
Agora sim? Agora sim. Bom, eu só queria falar rapidamente a questão do que tudo isso tem a ver com a exportação, né? Acho que a maioria do pessoal que está participando aqui já me conhece. Eu sou gestora de sustentabilidade do Secafé. O Secafé é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. E nós que fazemos as estatísticas sobre exportação de café no Brasil. Então, esses números que a gente tem, vamos dizer, são bem fidedignos e na verdade, representam toda a situação da exportação de café. A gente tem um histórico bastante grande já, de mais de 20 anos atrás. Mas só mostrando, aqui eu tomei cuidado de fazer a apresentação em relação ao café Conilon nesse slide, mostrando como que é o comportamento, quanto a gente tem exportado em relação a milhões de sacas de café Conilon e qual é a porcentagem disso que vai para a comunidade europeia. Então, em 2014, a gente percebe que 43%, depois 2015, 38%. Depois desses 2 anos, a gente nem gosta de lembrar que teve uma seca muito severa no Espírito Santo, principalmente na Bahia, que são as nossas regiões mais produtoras de café Conilon. Então, esse número despenca, então a gente nem considera muito. Mas aí, voltando com tudo, em 2018, 63% e depois 45% em 2019. Esse número oscila um pouco, essa porcentagem, mas a gente vê ainda que tem uma grande importância para a exportação à comunidade europeia, né? Então, pensando na União Europeia, naquele recorte de 27 países, que às vezes um entra, outro sai, mas 27 é hoje. Então, que a gente precisa ter um cuidado com esse café que vai para a comunidade europeia, né? Então, a gente precisa entender. Muitas vezes o agricultor, na hora que ele planta, ele não sabe para onde vai aquele café. Se vai para o mercado interno, se vai para o mercado externo, para que país que ele vai. Mas é importante começar a tomar atenção para esses pontos, né? Eu estou me referindo mais ao café Conilon, porque a gente percebe que, em relação ao café Conilon, o manejo inadequado do glifosato tem consequências maiores do que para o café arábica. Então, por isso que eu estou chamando atenção para isso. Mas se a gente pensar, Lilian, vamos pensar para todos os cafés, Conilon é arábica, qual a porcentagem que representa a comunidade europeia? Vai variar muito em torno de 50%, um pouquinho mais que 50%, vai de 52% a 60% esse mercado. Varia conforme os anos, mas a gente vê que é um mercado bastante importante, né? Aqui só para mostrar, em 2018, o café, a exportação para onde que ela foi? Então, 12% ficou dentro da América do Sul, 22%, 22,5% para a América do Norte, aí um pouquinho, bem menor, foi para as outras regiões do mundo, e 62%, que a gente acabou arredondando para 63% para a União Europeia, né? Então, para esses 27 países. Então, hoje a gente tem esse cenário de exportação que continua muito semelhante a isso. Nosso principal mercado exportador, considerando o país, é os Estados Unidos em primeiro lugar, a Alemanha em segundo, a Itália em terceiro e a Bélgica em quarto. Então, se a gente ver o grupo como União Europeia, ele representa bastante por conta disso. Mas que o segundo, terceiro e quarto lugar já estão com países que são europeus, né? Então, mostra a importância disso nesse cenário todo. Acho que vale a pena até, considerando essa pandemia que a gente está vivendo, avisar e contar para todo mundo que o café continua exportando bem, a gente está colhendo numa condição diferente, mas eu tenho acompanhado bastante isso, que a gente está numa condição bastante segura, então a gente pode se sentir, não ficar aborrecido, com medo, muito preocupado, mas que essas recomendações todas que foram feitas lá para trás, quando começou a colheita, de uso de máscara, selecionar a linha, não ficarem muito próximos, a questão de todos os agrupamentos, em alguns momentos, a gente tem, o pessoal do café está de parabéns por ter respeitado todas essas regras, então, muito interessante. E isso responde muito bem nas nossas exportações, que se mantêm boas e vão continuar boas, ainda bem, tomara. Bom, e aqui só para mostrar um cenário que a gente está falando, né? O professor agora vai falar mais para frente sobre o limite máximo de resíduo, mas eu queria só dar uma cutucadinha a respeito do limite máximo de resíduo permitido para glifosato. Os limites máximos de resíduos, eles são estabelecidos para cada país tem autonomia de estudar, né, e chegar ao ponto do número. Aqui no Brasil, quem faz isso para os nossos produtos é a Anvisa. Então, você tem as Anvisas de cada país que define isso.
e você tem um grupo na comunidade europeia que discute bastante esse cenário. O que a gente acaba vivendo hoje é um cenário muito, vamos dizer, para ter compreensão sobre esse assunto, a gente tem que estudar muito, né? Até o pessoal da CNA está fazendo várias lives a respeito desse assunto, até vai ter uma manhã bem interessante, porque não há uma harmonização internacional sobre esse assunto. Então, assim, a gente consegue ver aqui no slide que a União Europeia, o limite máximo de glifosato é 0,1, a hora que você vai para os Estados Unidos é 1, para o Canadá é 0,1, para o México é 1, Japão e Coreia do Sul é outro. Então, assim, essa falta de harmonização faz com que a gente acabe sofrendo, né, e tendo que pensar sempre no pior cenário quando a gente está pensando em exportação. Então, o agricultor ele precisa ter esse entendimento a respeito de que, para que mercado ele está querendo vender, e se por acaso ele estiver no mercado europeu, muito provavelmente essa LMR vai ser o mais restritivo, então ele tem que seguir esse mais restritivo, né, para conseguir trabalhar com todos os mercados. Bom, essa ideia que eu queria passar, e a gente fica disponível para as próximas etapas aí, que são das perguntas. Obrigada, professor, obrigada, pessoal da plataforma também pelo convite, e seguimos juntos aqui. Obrigado, Lilian. Deixa eu compartilhar a minha tela, isso se a Tamara permitir. Aí, liberado. Liberado, beleza. Lilian, eu que fico honrado de ter sido seu professor em uma disciplina e hoje ver o seu sucesso e hoje quem sou eu que aprendo com você, e não mais você que aprende comigo, tá? Agora você não tem direito a falar. Bom, então como a Lilian fez uma excelente introdução no assunto, nós temos que pensar num outro aspecto também, você produtor, e isso não é uma preocupação dos exportadores, eu vou mostrar para vocês que é uma preocupação de vocês também. Vocês precisam estar preocupados com essas barreiras técnicas comerciais em função do limite máximo de resíduo. Porque se uma carga de café vai para o exterior e o limite máximo de resíduo é atingido, essa carga volta para trás. E todo mundo perde com isso. Agora, como a Lilian comentou, existe um elevado grau de assimetria e subjetividade. O que eu quero dizer com isso? A nossa Anvisa, de acordo com as práticas agrícolas que a gente precisa, com o nível de pragas que nós temos e tantas daninhas, ela estabelece um limite máximo de resíduo. Mas a Europa, que não produz café, ela estabeleceu esse limite 10 vezes menor. Então, isso é um problema, muitas vezes, que acontece. Por isso que nós temos que ter uma gestão na propriedade muito mais detalhada e pormenorizada do que outras culturas. E o Brasil, por ser o maior exportador e por ser o maior importador, inclusive, de defensivos, ele sempre é visado por essas exportações. Mas, rapidamente, o que é limite máximo de resíduo? Quer dizer, o termo já é autoexplicativo. Mas o que eu quero dizer? Que o limite máximo de resíduo, ele é a concentração expressa, mas ele não tem nada a ver com a toxicologia do produto. Quer dizer, que se um limite máximo de resíduo é atingido, não quer dizer que aquele café é tóxico para quem toma. O que ele quer dizer é que aquele café foi conduzido, foi cultivado fora de boas práticas agrícolas. Qual é a mensagem quando uma carga de café vai para a Europa, do Brasil e volta? A Europa está dizendo: pessoal, vocês não estão usando o glifosato de forma adequada, ele atingiu o limite máximo de resíduo. Pessoal, muda a sua maneira de ser. Então, é por isso que eu entendo que, na verdade, tudo isso está relacionado com a boa prática agrícola. Né? Se a gente fizer o uso racional do glifosato, nós não vamos mais ter esses problemas. Né? Então, o limite máximo de resíduo,
ele é determinado para fazer o registro do produto. Quando a Bayer, a BASF, a Syngenta, as outras empresas aí, a FMC, registram um produto, ela precisa determinar o limite máximo de resíduo do seu produto. E há metodologias diversas, muitas vezes, inclusive, precisa determinar o metabólito, que no caso do glifosato é um metabólito, que é o ácido aminometilfosfônico. Aí existe uma, como a Lilian bem comentou, a Codex Alimentares, que é uma organização da FAO que determina essas e sugerem, né, inclusive através de uma comissão especial, sugere um limite máximo de resíduo. Mas cada país tem a sua liberdade de estabelecer seus próprios limites máximos de resíduo. Então, a nossa Anvisa estabeleceu que aqui no Brasil é 1 ppm, Estados Unidos é 1 ppm, Japão é 1 ppm, mas a Europa, por uma questão particular, determinou que é 0,1. Então, a gente precisa trabalhar com esse 0,1, goste ou não goste. Né? Então, o limite máximo de resíduo, ele é um parâmetro agronômico. Embora ele seja de resíduo, mas ele é agronômico. Ele determina se o país está usando uma boa prática agrícola, que a cultura seja produzida de tal maneira que o limite máximo de resíduo não atinja aquele valor. Então, o limite máximo de resíduo, quando ele é atingido, não significa que o alimento é impróprio para consumo. 0,5 ppm, no Brasil, ele é absolutamente consumido sem problema algum. A Europa que exige 0,1. Então, como a União Europeia é o nosso principal destino do produto, nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar com esse 0,1. De tal maneira, mesmo que o café for internamente ou externamente, você tem que trabalhar com isso, porque você não sabe se o seu café vai ser exportado ou vai ser consumido no Brasil. Né? Só para tranquilizá-los, veja o caso da soja. O nível de resíduo da soja, a ProSoja liberou essa informação esses dias aí que eu peguei na internet. O nível de glifosato em soja exportada está dentro do limite máximo de resíduo. Agora eu vou mostrar essa tabelinha, e observem só o azulzinho. Olha o limite máximo de resíduo da soja sugerido pela Codex Alimentares. Olha o nível máximo de resíduo permitido pela Alemanha, né, que é o país que mais dá crepe aí nas nossas exportações de café. É 20. Ou seja, de 0,1,20, quanto que dá? 200 vezes maior para a soja. A gente consome soja também. Tá certo que a maioria da soja é exportada para consumo de animais. Mas o nosso café, né, ele é 0,1. Né? Olha, a Itália, a Alemanha. Então, meus amigos, nós temos que tomar muito mais cuidado com o café. No caso da soja, a gente aplica glifosato 30 dias antes de colher, em cima da planta. Se fosse 0,1 para a soja, não teria possibilidade alguma de produzir soja. Mas o café, a gente tem que trabalhar com muito mais rigor, com muito mais gestão. Né? Por essa publicação, a Rússia, por exemplo, permite o dobro do que o Brasil permite. Então, isso é uma coisa muito homogênea, heterogênea, desculpe. Né? Mas a gente tem que trabalhar o que a Europa precisa. Bom, então vamos voltar para o nosso mundo aqui lá no campo. Como que o glifosato pode atingir uma planta de café? Né? Eu fiz aqui uma montagem de um hominho aplicando glifosato, mas bem chuleira, mas tudo bem. Então ele está aplicando na planta daninha. Agora, se ele não tomar esse cuidado, essa planta vai para a folha de café. Então, isso é prática de manejo. Então, nós temos que evitar, em primeiro lugar, a deriva acidental. Então, má regulagem de equipamento, alta velocidade de trabalho, condições de aplicação. E existe uma outra situação, que é a transferência do glifosato da planta daninha para o café.
Na minha opinião, e eu vou mostrar alguma informação, eu entendo que não existe essa passagem aqui. É impossível. O que existe é, eventualmente, a planta daninha estar em contato com a planta de café, e aí você tem o transporte do herbicida para a planta de café. Então, o que nós temos que fazer? Evitar de forma o máximo adequada possível que essa transferência ocorra para a planta de café, né? Então, algumas pessoas perguntam, mas se o glifosato cair na folha de café, ele chega no grão de café? Né? Eu não achei nenhum trabalho. Nós vamos fazer, provavelmente, com o pessoal da Bayer, né, que comercializa o glifosato, um trabalho nesse sentido. Né? Nós estamos em entendimento com o pessoal da Cochupé. Mas, veja aqui, eu peguei o algodão. Algodão, vocês sabem, a gente aplica glifosato em cima do algodão, porque ele é resistente ao glifosato. Quando nós aplicamos o glifosato com 4 folhas, 8 folhas e 12 folhas, quer dizer, antes do algodão produzir flor, o resíduo no fruto foi 0. Ele não consegue ficar na folha até o botão floral ser transferido. Porém, quando foi aplicado na folha, na fase reprodutiva, que já existia botão floral, existia maçãs, houve transferência. Então, realmente, isso mostra que se a gente aplicar no grão de café ou na folha que está próximo do grão de café, próximo da colheita, a gente pode ter resíduo. Então, nós precisamos racionalizar o uso. Né? A conclusão do trabalho foi que o glifosato acumula nas maçãs quando aplicado nos estádios reprodutivos. Agora, quando ele é aplicado nos estádios vegetativos, ele não atinge o fruto do algodoeiro, desculpe, no caso. E para mostrar que o glifosato não tem transferência pelo solo, via raiz, eu escolhi esse trabalho aqui. Esse é um trabalho feito na Exalc, que é uma tese de doutorado do Fábio Prata, que hoje é gerente da Bayer. Né? O Fábio fez o seguinte, porque, assim, fazendo um preâmbulo do trabalho, o único elemento que consegue tirar o glifosato da partícula coloidal, né? Porque o glifosato é inativo no solo, porque ele se une à partícula coloidal de tanta força que ninguém consegue tirar. Ele tem uma molécula de fósforo. Então, tudo que você aprendeu para fósforo serve para glifosato. Então, o único elemento que consegue tirar o glifosato da partícula coloidal e jogar para a raiz é o próprio fósforo. Então, aqui ele foi aumentando os níveis de fósforo, né? E depois foi ver quanto de glifosato extraía-se do solo. Né? E ele só observou que um nível de 1501 de fósforo é que conseguiu tirar um pouquinho de glifosato. Quanto que é 1501 quilos de P2O5? É 25 toneladas de super simples. Né? Então, só com 25 toneladas. Então, eu entendo que o glifosato ele não tem qualquer tipo de transferência do solo para a raiz de café, mas é apenas a prática de aplicação que vai levar o glifosato ao café. É apenas o momento que você aplica o glifosato. Então, para a gente finalizar os nossos 8 minutos que faltam aqui para a gente concluir a nossa fala nesse segmento, eu escrevi aqui 4 pontos que eu chamo de manejo inteligente do glifosato através de boas práticas agrícolas. Qual que é o primeiro conselho que eu dou no manejo inteligente? Acertar o alvo. Então, aí é tecnologia de aplicação. A gente sabe que o pequeno produtor, e a Lília citou o Espírito Santo, eu visitei algumas áreas de café no Espírito Santo, a gente sabe da dificuldade, né? Tem área que você não consegue nem subir em pé, né? De tão declivosa. Então, acertar o alvo é difícil. Outra coisa, aplicar no momento certo. Né? Não adianta deixar a planta daninha crescer, como eu falei, acima da altura do joelho, para depois ir aplicar. Usar racionalmente o produto. Associe com outros produtos. Use igual.
O residual vai aumentar a racionalidade do produto. E trabalhe com a dose correta. Então, vamos abordar um pouquinho de cada um desses pontos daqui para frente. Então, aplicação, acertando o alvo, evitando a deriva. Tecnologia, gerenciar risco de deriva. Olha, outro ponto aí importante dentro da propriedade. Gerencie risco de deriva. Não vamos utilizar equipamento inadequado, equipamento mal regulado. Uma coisa muito importante, amigo produtor, treinem os seus aplicadores. Aplicador de herbicida em café não é qualquer pessoa que está passando na rua que você pega e põe um pulverizador nas costas. Explique para ele o que é gota, o que é tamanho de gota, o que é deriva, qual é o efeito da pressão, qual é o efeito das condições climáticas. É somente a pessoa que está aplicando lá no campo, conhecendo esses aspectos, que ele vai racionalizar e aplicar adequadamente o herbicida. Né? Então, eu só coloquei aqui, é óbvio que isso é uma aula de tecnologia de aplicação, e para isso tem até pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas nós temos que trabalhar evitando esse tipo de gota. É essa gotinha que vai no café. Né? Essas gotas grandes, né, elas não sofrem derivas. Então, nós temos que, por exemplo, utilizar bicos com injeção de ar. Não quero especificar nenhuma ponta de pulverização aqui. Tem excelentes pontas da Tijet, da Magnojet, de outras empresas que esse problema de deriva ele não não afeta. Outro ponto fundamental, e esse acho que é o mais interessante, o mais polêmico, aplicar no momento certo. E momento certo, falo aqui, o grande problema é esta aplicação aqui, né? Que nós fazemos no fim do período chuvoso, onde tem mato ainda, a gente precisa controlar esse mato, porque a gente tem que colher no limpo, né? Café não dá para colher com mato. A mecânica muito bem feita, mas sempre a gente precisa ter no limpo. Então, o produtor ele fica tentado a fazer essa aplicação aqui o mais próximo possível da colheita. E é essa aplicação, no meu ponto de vista, e pelo que eu vejo aí da opinião dos especialistas em café, é essa aplicação que tem gerado o problema do limite máximo de resíduo. Essa daqui não, tranquilo, ela está longe, o café ainda nem floresceu, né? Eu imagino, ou então se ele está florescido ainda, ele está muito longe da formação do grão, né? Eu entendo que aqui essa aplicação, até a fase de chumbinho, não tem problema nenhum. Agora, essa daqui que é o ponto importante. Então, veja bem, eu até aproveitei, se tiver o pessoal da Nestlé assistindo aí, vocês também fizeram uma excelente publicação, assim como a publicação no Plataforma Global do Café, uma excelente publicação lá para o pessoal do Conilon, do Espírito Santo. Eu roubei a figurinha de vocês aqui para me explicar. Então, essa aplicação, né? Quando que nós vamos fazer essa aplicação? No boletim da Plataforma Global do Café, diz claramente, se é para o consumo interno no Brasil, que é 1,0 ppm, a gente pode aplicar até 15 dias antes da colheita. Vamos imaginar que aqui é colheita. Então, aqui 15 dias. Né? Agora, qual que é esse limite se a gente vai exportar o café? Né? Quando que nós podemos? Então, eu entendo que aqui o produtor ele tem que trabalhar nesse momento aqui com herbicidas residuais. Com herbicidas residuais. E trabalhar com outros mecanismos de ação caso ele tenha que aplicar. Por que o residual? Porque esses outros mecanismos de ação, eles não têm uma ação total igual ao glifosato. Ou ele controla a folha larga, ou ele controla a folha estreita. Mesmo dentro das folhas largas, tem alguns que controlam umas, outros que controlam outra. Então, fica mais complicado a gente... Então, assim, nós temos que conciliar as duas coisas aí. Com relação ao residual, eu fiz o seguinte aqui. Imaginamos aqui dia 31 de dezembro. Se eu aplicar um residual,
quanto tempo esse produto vai ficar controlando a planta daninha? Será que ele chega até na colheita sem eu precisar fazer nenhuma outra aplicação? Né? Então, o que eu pus aqui? Um parâmetro de cada produto, que é a meia-vida no solo. Isso é um parâmetro determinado normalmente em laboratório, né? Mas que ele serve para dar uma ideia. Isso não quer dizer que um produto de 45 dias de meia-vida, ele controla só 45 dias. Depende, às vezes ele vai um pouquinho mais. Mas você vê aqui produtos de maior longa-vida, né? Como é o caso do sulfentrazone, do indaziflam, do Diuron, e produtos de menor meia-vida. Então, é claro que você pode usar um produto de menor meia-vida, conciliando com outras aplicações de herbicida nesse período. Enfim, esse é um ponto importante que, dentro da sua gestão, o produtor precisa começar a pensar no seu aspecto. E, por último, Sampaio, para não se desesperar, esse é o último slide, acho que o penúltimo slide, é a gente usar o herbicida na dose correta, né? Então, eu peguei a formulação 480 gramas de ingrediente ativo de glifosato, eu não preciso estar usando 6 litros de glifosato para controlar uma gramínea anual, mas também, se eu usar 2 litros por hectare, eu vou ter falha no controle de plantas perenes. Então, nós temos que fazer todos aqueles aspectos realmente que precisam ser muito bem planejados em termos da utilização do glifosato. Então, para finalizar, eu gostaria de utilizar essa frase do Albert Einstein, né, que foi um pesquisador e filósofo que eu admiro bastante, que uma pessoa inteligente resolve um problema. Eu acho que todo mundo é hábil para resolver os problemas de plantas daninhas no café, mas um sábio, ele previne. E esse previne aí eu entendo que é tanto no aspecto de resistência de plantas daninhas, como no aspecto de uma boa qualidade de café, sem problemas de limite máximo de resíduo do glifosato. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço principalmente as agências financiadoras da plataforma global do café, também das agências implementadoras que estão presentes, assistindo aí, que eu acho que é muito importante vocês estarem junto com o produtor brasileiro, porque produzir café não é fácil, controlar a planta daninha não é fácil. Nós precisamos todos juntos estar unidos para que a gente possa, então, de uma certa forma, controlar adequadamente as plantas daninhas, sem afetar, né, Lilian, as nossas exportações, que são fundamentais para a rentabilidade econômica do produtor brasileiro. Então, eu volto com você, Sampaio. Muito obrigado, professor. Penso que o senhor cobriu muito bem os dois campos aqui, tanto da resistência ao seu manejo, como dos limites máximos e do seu manejo. Nós estamos vendo bastante pergunta aqui no chat e também em entrevista no campo, principalmente eu, Matavelli, bastante em campo com os membros da plataforma, entrevistando produtores, pequenos produtores. A gente está compilando aqui duas perguntas, duas em uma para o professor Cristofoletti e uma para a Lilian. Gostaria de endereçar primeiro a Lilian. Lilian, por gentileza, você pode proferir algum comentário sobre a incerteza do cenário regulatório europeu e que mensagem, de novo, pode vir para o agricultor brasileiro, o cafeicultor brasileiro, via os técnicos que nos assistem aqui no webinar? Na verdade, assim, né, eu acho que é muito interessante essa pergunta, primeiro ponto. O que a gente percebe hoje é que, assim, comparando o que a gente tinha no cenário de 30, 40 anos atrás, muito foi descoberto e a ciência, isso é muito legal da ciência, é uma coisa viva, né? Então, ela é muito dinâmica, mais elementos vão se juntando às informações que você tinha e a gente vai evoluindo. Isso é muito bom e é muito positivo.
que a gente percebe é que, assim, o cenário regulatório, alguns países são mais conservadores, outros são menos conservadores. E, pensando na comunidade europeia especificamente, né, que é a sua pergunta, o que a gente percebe é que, apesar de estar pautado na ciência, então baseado em ciência, né, então as empresas são convidadas a apresentar o dossiê e os questionamentos que são feitos precisam ser respondidos, o que a gente vê muito hoje é uma influência muito grande política em cima também dos membros que vão decidir. Então, esse cenário acaba sendo muito incerto, não é só a ciência que dá resposta sim ou não. Fica muito delicado essa questão, porque, assim, mesmo a ciência dizendo esse não é o problema, esse caminho está correto, não é problema, essa influência política dos consumidores, a gente tem pessoas muito preocupadas com os alimentos, além até do necessário, e aí desvirtua um pouco essa conversa. E aí os membros acabam sendo influenciados e acaba tendo uma... na eleição, né, nessa eleição não é uma eleição muito tranquila, né, vamos falar assim, acaba tendo essa influência de outros fatores que não é só a ciência. E hoje a ciência, ela usa muito o princípio da precaução, que é assim, se você não conseguir provar alguma coisa que não causa aquele dano adverso à saúde, muito provavelmente aquela molécula vai ser rejeitada. Então, não é que ela causa, se ela causar, ela já está fora, ela já entra no critério proibitivo de registro. Se ela causar câncer, mutagênese e outros itens aí, ela já está fora. O que acontece é que se ela não conseguir provar que ela pode induzir alguma falha no processo relacionado a esses assuntos, ela vai ser proibida. Então, é muito delicado essa situação, né? Esse cenário é muito delicado. Então, o que a gente percebe é assim, essa discussão sobre os limites máximos de resíduos, ela não é fechada, ela também é muito dinâmica, mas o que a gente percebe é que ao longo do tempo esse número tende a diminuir e não aumentar. É muito difícil o cenário quando ela aumenta. Então, apesar da gente estar buscando esse espaço de discussão, junto até o MAPA tem ajudado bastante a gente, o Ministério das Relações Internacionais também aqui do Brasil, para conversar com esses fóruns internacionais lá fora, essa chance de mudança é muito baixa. Então, o agricultor, a recomendação que a gente faz é essa, como o professor já falou. Precisa entender para que mercado ele vai querer vender e, se ele não souber, ele usar o cenário mais restritivo, porque é muito difícil a chance disso não mudar. E o que a gente percebe também é que as fiscalizações nos portos, né, na Europa, a comunicação entre os portos também está muito melhor do que no passado, e também essa frequência de análises estão maiores do que no passado. Isso não só em relação ao café, né, em relação a vários outros produtos. Então, o cenário que a gente tem hoje é esse de bastante preocupação e tem que atender o que está definido para hoje, né? É isso que tem que ser respeitado. Muito obrigado, Lilian. É interessante esse ponto, porque muitos produtores profissionais, até a gente conversa muito com o César Candiano, que está nesse webinar, tem produzido em montanha, obedecendo esses limites há mais de 20 anos. São fornecedores da Ilha Café, por exemplo, né? Então, a solução está muito perto da gente e brilhantemente aqui exposta pelo professor. Nessas entrevistas com os técnicos e com os produtores, e olhando muito o conceito moderno de manejo de plantas de cobertura na entrelinha, que visa a redução da temperatura do solo, lembrando que as raízes já morrem com 35 graus, a formação de macro e microporos, permitindo a percolação da água para voltar para o lençol freático, né? E também isso permite a absorção de nutrientes, principalmente em fluxo de massa. Lembrando os conceitos, aqui eu sempre brinco do 6F, o solo tem que ser 6F. É uma paródia criada pelo Carlos Teixeira Mendes em Piracicaba, em 1906, onde o solo tem que ser fértil, fundo, fresco, fofo, e José Pérez Romero acrescenta fauna e flora. Isso é o diploma de um produtor. Então, professor Cristofoletti, direcionando esse conceito do 6F para manejo de montanha, para essa montanha atrás de mim aqui, que está no Espírito Santo, Arábica, no Pico da Bandeira, né? Que ainda representa 1 milhão de hectares no nosso Brasil e está, sobretudo, ocupado por uma familiar em associações das matas de Minas, Espírito Santo, sul de Minas, São Paulo também.
Que manejo a gente pode fazer, dado que a braquiária, às vezes, para o pequeno produtor, pode custar mais pelo uso das roçadeiras, um rendimento não tão bom assim, mas além do metalsulfuron e do carfentrazona, como trabalhar na montanha, obedecendo os princípios de manejo ecológico do solo e na entrelinha, rotacionando outros ingredientes ativos, né? Essa é uma pergunta e eu já vou colocar em seguida uma questão a todos aqui, a começar a resposta com o professor. Por que o pequeno produtor não tem medo de Roundup ou de glifosato? Ele não consegue julgar e racionalizar o que foi proferido aqui em termos de racionalizar o manejo, trocar herbicidas, pegar no ponto ideal, aonde a gente está falhando aí como país e que devemos redirecionar o manejo focando montanha na sua resposta. Ok, Sampaio. Nossa, eu pensei que você estava tomando um cafezinho na frente aí da plantação de café. E você foi longe, hein? Buscar o Teixeira Mendes em 1900 e pouco, né? Legal. Mas é uma pergunta bem interessante e para isso precisaria de um webinar inteirinho só para ela, né? Mas é fundamental. Eu acho, sim, os benefícios agronômicos de uma cultura intercalar, eu chamo de cultura, né? Mas essa cobertura intercalar com braquiária no café são inúmeros. Você listou todos eles e sustentabilidade na montanha, na floresta, só se obtém com incremento de matéria orgânica, aumento da porosidade e infiltração, porque senão ocorre a coisa mais terrível que existe numa cultura na montanha, que é a erosão. E erosão não se segura com herbicida, não se segura com canais de contenção, curvas de níveis, até ameniza. Mas segurar a erosão, segurar a água no solo é somente com culturas de cobertura. E o café permite essa oportunidade para o produtor. Ele plantar a cultura de cobertura, plantar a braquiária. Eu até costumo brincar, Sampaio, que mexer com braquiária é mexer com o diabo, né? Porque ela é uma planta daninha, né? Ela é uma planta daninha terrível, mas, por outro lado, ela pode ser uma aliada nossa. Só que você tem que manejá-la corretamente, você tem que plantá-la corretamente. Então, o produtor, ele precisa ter capricho. Isso é um ponto fundamental. Para você plantar braquiária na montanha, no meio do café, e ela trazer esses benefícios todos, precisa capricho. Não é jogar a braquiária lá de qualquer jeito. Você precisa roçar ela na hora certa. Você precisa controlar o mato na hora certa. Então, assim, não é uma questão do produtor ter que ter equipamentos sofisticados, pulverizadores do último tipo, com GPS e tudo mais. Não, é só ela estar bem reguladinho, você fazer as coisas na hora certa, caprichando, que dá certinho. Eu acho que, assim, o Brasil precisa dar apoio, dar treinamento. Muitas vezes é falta de treinamento isso para o produtor. E eu acho que isso é o papel de vocês, né? Como foi comentado no começo pela Matavelli, né? Que é um dos objetivos da plataforma, é levar conhecimento ao produtor. Então, nós precisamos, nós da área técnica, nós da área de conhecimento científico, Lilian, estar perto do produtor, levar essa informação para ele, fazer áreas demonstrativas, né? Porque eu posso ficar falando aqui 2 horas. Daqui 2 dias, todo mundo esqueceu o que eu falei. Mas se você fizer um dia de campo e você mostrar para as pessoas como isso funciona, isso dá certo.
E na segunda parte da sua pergunta, né, como eu comentei, nós temos várias ferramentas, né? As ferramentas herbicidas, elas são das empresas, elas não são nossas, as empresas que disponibilizam essas ferramentas. Então, eu acho que a gente tem que ouvir as empresas também, como que eles propõem o uso dessa tecnologia, são eles que experimentam, que mostram as ferramentas. Eu tenho certeza que nenhuma empresa vai trazer uma ferramenta de herbicida que ela não seja adequada. Ele pode até querer vender mais do que você precisa. Isso faz parte da tática comercial. Mas você é uma pessoa inteligente, produtor. Você vai saber a hora certa de usar o produto. Então, uma coisa que eu falo, desapegue, né? Nem tudo o que era importante no passado, ele fica para sempre, e nem tudo que é novo é necessário também. Então, a gente tem que ter o poder e discernimento de saber as práticas certas. E uma outra coisa que eu acho fundamental no café, e parece que não existe muito esse hábito, é o produtor ter consultorias de pessoas que conhecem, pessoas que entendem, né? E existem vários programas de consultoria que às vezes até sai de graça para o produtor. Ele tem pessoas que têm experiência em outras, né, culturas ou mesmo em outras fazendas para trazer para a sua própria fazenda. Não seja um tupiniquim fazendo as coisas somente da sua cabeça. Não sei se eu respondi essa pergunta, que ela é bem complexa. Sim, sim, respondeu. A ideia realmente é trazer mais luz da ciência e manejo, né? Tecnologia temos muito no Brasil, mas precisamos usá-lo. O conceito de tecnologia aplicada para esses 180 mil produtores pequenos que temos no Brasil. Muito obrigado, Lília, professor Pedro Cristofoletti. Encerramos aqui as perguntas que são o resumo do campo, né? E vamos ler agora algumas perguntas do chat. E também quero anunciar que estamos abertos para perguntas por e-mail após a finalização do webinar. Eu vou fazer uma pergunta que eu estou discutindo aqui no chat com o César Candiano e passo ao meu colega Matavelli, então, para ler as outras perguntas que estão aqui. Nós havíamos discutido bastante, eu com o Cristofoletti, sobre os trabalhos do professor Yamada, que testou a passagem do glifosato ou dos metabólitos do café em estufa com vaso. E o senhor disse que não acredita tanto nessa tese. Qual deve ser, então, o que deve ter ocorrido nos trabalhos de Yamada? Estamos falando isso, porque por um bom tempo acreditamos na passagem do glifosato pelas raízes. Okay. Bem, o professor Yamada estava absolutamente correto quando ele disse que a raiz pode absorver o glifosato. E realmente, se você fizer um ensaio colocando qualquer planta, pode ser café, soja, milho, colocar o sistema radicular dentro de uma solução nutritiva contendo glifosato, a absorção do glifosato pela raiz, ela é maior do que a absorção pela folha. Pela folha, acho que no máximo 40% do glifosato. Pela raiz, 70% do glifosato é absorvido. Se você plantar uma cultura numa areia com solução nutritiva e aplicar glifosato, o glifosato vai absolutamente matar a planta. Agora, o que acontece, que é o ponto que eu coloquei, que eu não acredito no café, é que quando você tem partículas absortivas no solo, o glifosato ele não consegue chegar até o sistema radicular da planta de café, via solo, absolutamente, porque ele tem uma capacidade absortiva impressionante. Vocês, produtores, sabem que se você utilizar água túrbida, não precisa estar suja, túrbida, com um pouquinho de argila, que ela fica meio amarelada, o glifosato já não funciona. Imagine se ele cair no solo. Então, tem esse aspecto.
Agora, o outro aspecto é que as pessoas falam, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas se esse dedo aqui é a raiz do café e esse dedo aqui é a raiz da planta daninha, se as duas entrelaçarem, né? Será que existe transferência direta, né, de uma para outra? Né? Esse é outro ponto que também o pessoal fala. Até o momento, numa condição de solo, ninguém conseguiu provar isso daí. Tá? Então, eu não sei, os trabalhos do Ian, eu não conheço todos eles, ele pode até ter comprovado essa teoria, mas, por enquanto, eu não acredito nessa teoria. Obrigado, professor. Eu vou pedir agora a gentileza do meu colega Eduardo Matavelli e as outras perguntas do chat. A gente tem perguntas interessantes, importantes no chat, professor, mas por questão do tempo a gente vai tentar responder algumas e as outras, se a gente não conseguir pelo tempo, a gente responde posteriormente ao webinar. A primeira delas é do Diego Duarte, da Comexim, que é membro da GCP, da plataforma, e membro implementadora da iniciativa. Ele pergunta qual o impacto das plantas daninhas no meio da rua do café no período da seca, sem a prática de roçagem. Isso pode aumentar de forma significativa a transpiração, reduzindo a água disponível para a cultura? Realmente, esse ponto é interessante, porque a planta daninha na entrelinha, ela pode aumentar a evapotranspiração. Agora, no período chuvoso, isso não é problema, porque você tem excedentes hídricos. Agora, no período seco, é interessante mantê-la de forma roçada, sem uma vegetação muito grande, para você não ter esse problema de aumentar a evapotranspiração. Eu, particularmente, não conheço nenhum trabalho que tentou medir isso daí. O que a gente tem na literatura, trabalhos de mato-competição, e eu mostrei, acho que no segundo slide da minha apresentação, é a convivência do mato. Mas aí esses trabalhos, eles deixou o mato ver, inclusive na linha, não só na entrelinha. Mas eu acredito que nós precisamos de mais informações. Agora, mantendo essa vegetação controlada, sem estar extremamente desenvolvida, eu entendo um problema de evapotranspiração que vai submeter a planta de café ao estresse. Legal. A segunda pergunta é da Ana Carolina Pulga, ela é da Olan, que também é membro da plataforma e membro implementadora aí da iniciativa. Ela fala sobre o uso da braquiária, que ela sabe que diminui a incidência de algumas espécies de plantas daninhas, além de aumentar o volume de matéria orgânica. Ela pergunta justamente isso. Tem alguma pesquisa ou estudo sobre aumento de teor de matéria orgânica e umidade do solo, comprovado através de análise química e física? Se sim, qual pesquisa é essa? Bom, infelizmente eu vou ficar devendo essa resposta, né? Porque eu sou da área de plantas daninhas, eu não trabalho com fertilidade de solo. Depois, se você quiser enviar um e-mail para mim, na minha palestra tem um e-mail, eu com certeza posso tentar consultar alguns colegas e te passar essa informação. Mas, assim, como prático, né? Que eventualmente dar assessoria aí nas fazendas e observando, né, a gente com certeza tem observado de forma visível na entrelinha esse incremento de matéria orgânica. Eu não sei, em termos de análise de solo, né, se existe realmente ao longo dos anos e um trabalho a longo prazo, porque isso só seria através de um trabalho de longo prazo. Se isso efetivamente... Mas, assim, a minha hipótese é que a coisa acaba aumentando. Mas eu não tenho uma literatura para te passar. Tá, joia. João Moraes, da Iara, obrigado, João, também membro da plataforma. Ele agradece o senhor por se voltar a escutar os seus ensinamentos e já viu alguns estudos com mudas de café, onde a aplicação de glifosato, mesmo com um tubo de PVC protegendo a muda, causava impacto no desenvolvimento dessa muda. O que poderia causar esse impacto? Deriva por cima do tubo do PVC? Não sei exatamente. A gente precisava dar uma estudada no que está acontecendo aí, né? Porque, pelo que você está falando,
foi protegido de qualquer coisa da deriva, né? Agora, não sei, sinceramente, precisaríamos ver, porque a muda de café realmente ela é muito mais sensível, né, ao glifosato do que qualquer outro produto. Agora, não sei, eu precisaria dar uma olhada no ensaio. O Sampaio está lembrando a Ana que a Exalc, na pessoa do Laércio Favarini, a Adriane Woods, tem material nesse sentido, a gente envia para ela. Exatamente. E como que estamos de tempo? Amara? Estamos um pouquinho estourados, então acho que se tiver mais alguma que você queira colocar, Mata, aí a gente já encerra. Eu fico à disposição em responder as perguntas que eu tiver possibilidade de responder por e-mail, se alguém enviar depois, sem problemas. Pela questão do tempo, eu sugiro a gente, as que faltaram, a gente, com a ajuda do professor, responder posteriormente. E lembrando também que a gente vai enviar para os presentes aqui na reunião, através dos e-mails, uma pesquisa sobre o Webin todo, tá? Em breve a gente manda aí para vocês. É interessante que vocês nos retornem essa pesquisa. Sampaio, alguma consideração? Você está no mundo. Sampaio, você está no mundo. A Mara me deixou aqui. Não, eu queria novamente agradecer a todos. Tivemos uma presença muito grande, extensa, dos técnicos que trabalham com a gente, pessoal de instituições de pesquisa, e estou muito feliz de ter passado por um webinar assim tão brilhantemente, com as exposições de Lília e Pedro Cristofoletti, de uma maneira que traz a ciência a isso, e lançamos aqui o desafio, pessoal da plataforma, a todos os técnicos que nos ouvem. Vamos trabalhar na área de risco, sistema interno de gestão, para essas temáticas também, porque tem muito a ser implementado, principalmente com os pequenos produtores, que, no sentido de produzir um ótimo café, um café de qualidade, como é típico das nossas montanhas, das regiões brasileiras, sem, contudo, chegar perto de 0,1 ppm na comunidade europeia, como temos feito. Então, o desafio está lançado. Muito obrigado a todos. Lília? Eu queria agradecer de novo, acho que foi uma aula e tanto, até eu aprendi muita coisa aqui, e eu acho que, assim, parabéns pela GCP, pela iniciativa, acho que a gente ter esses espaços de diálogo é muito interessante, ainda mais na pandemia, que as pessoas estão mais disponíveis para isso, e foi uma aula do professor. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, professor, foi muito bom. Okay. Da minha parte, agradecer também ao professor, bela aula, a gente teve vários feedbacks positivos aqui, elogiando a sua didática, a sua humildade e o seu conhecimento. Obrigado a todos da nossa equipe aí, Sampaio, Tamara, os bastidores, obrigado, Lília, e obrigado a todos os presentes, obrigado a todas as empresas, as instituições que fazem parte aí da iniciativa do uso responsável de agroquímicos. Lembrar mais uma vez que essa iniciativa ela é aberta. A gente finalizou o ano 1, temos mais 4 anos aí para trabalhar o tema, através de dias de campo, como eu mencionei no início, várias ações de comunicação, a cartilha que a gente citou aqui, esse webinar também. Então, está aberto a todos aí que ainda não fazem parte da iniciativa. E assim a gente encerra. Esse conteúdo a gente vai disponibilizar ele posteriormente no YouTube, para quem não teve acesso a esse webinar, que foi exclusivo para membros e parceiros da plataforma e da iniciativa. Obrigado a todos pela participação e uma ótima semana. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.